Produto cartesiano, né? Produto cartesiano, a gente precisa desse conteúdo para compreender o que é uma função realmente, né? A gente olhou só a noção intuitiva de função, né? Que seria a relação entre duas grandezas. Então, a definição formal de produto cartesiano é a seguinte: das dois conjuntos A e B não vazios, denominamos produto cartesiano de A por B, indicado por A, esse x B. O conjunto cujos elementos são todos os pares ordenados x, y, em que a primeira coordenada pertence ao conjunto A e a segunda coordenada pertence ao conjunto B. Então, a gente lê se a gente pegar essa notação aqui, a gente lê A cartesiano B ou, né, produto cartesiano de A por B, né? Então, explicar direitinho aqui o que é um produto cartesiano, né? Que se a gente tiver o conjunto A e o conjunto B, né? Então, o produto cartesiano de A por B é o que? Eu pegar o primeiro elemento de A e juntar com o primeiro elemento de B. Então, seria 1 e 2, um par ordenado. Depois eu pego o primeiro de A e o segundo de B. Então, 1 e 3 e outro par ordenado. Primeiro de A e o terceiro de B. 1 e 4. Aí, segundo de A e primeiro de B. 2 e 2. Segundo de A e segundo de B. 2 e 3. Então, e o segundo de A e o terceiro de B. 2 e 4. Então, esse seria o produto cartesiano de A por B, né? O cartesiano A por B. Ou A cartesiano B, né? Perdão. Então, mas o produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano de B por A. Porque se é B por A, eu começo de B até A. Então, eu vou pegar o primeiro elemento de B e levar no primeiro de A. Então, seria 2 e 1. 2 e 2, aí depois eu pego 3 e 1 e 3 e 2, aí 4 e 1 e 4 e 2, que esse seria o produto cartesiano de B por A, que tem diferença, né? Essa relação aqui, porque a primeira coordenada é sempre do primeiro conjunto, então por isso que dá diferença aqui. Se eu fizer A cartesiano B ou B cartesiano A, são diferentes, né? Então, o que é uma relação, né? Então, se a gente tiver esse produto cartesiano aqui de A por B, né? Uma relação é qualquer subconjunto desse produto cartesiano, né? Ou seja, como a gente viu em conjunto, né? Qualquer subconjunto aqui. Subconjunto é o que? Todos os elementos. Eu pegar alguns, não preciso ter todos, né? Pegar elementos que estão aqui, né? Ou seja, pegar um conjunto menor ou igual a esse, né? Então, vamos aqui para um exemplo aqui de relação. Considere, por exemplo, os conjuntos A e B. Conjunto A menos 1, 1 e 2, e o conjunto B menos 2, ou menos 3, 2 e 3. E a relação, né, representada aqui por essa letra R, de A em B, definida por o y igual a 2x menos 1. Lembre que o produto cartesiano é um par ordenado x, y, né? A coordenada x, né, e a coordenada y. Então, deu essa lei de formação, y igual a 2x menos 1, com esse x pertencente ao A e o y pertencente ao B. Então, substituindo os valores na lei de formação, a gente tem o que? Esses são os valores de x, né? Do primeiro conjunto, né? E o y aqui, como a gente viu lá na noção intuitiva de função, a gente, para achar esse valor do y, teria que substituir o valor de x nessa relação aqui, nessa lei de formação aqui,
para obter o valor do y. Então, o x é menos 1, então seria 2 vezes menos 1, né? 2 vezes menos 1, mais por menos, né? 2 vezes menos 1, né? Seria menos 2. Então, menos 2. E eu teria menos 1 aqui. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, isso me daria o par ordenado, né? O x eu já tenho aqui, que é menos 1. E o y aqui é o meu valor que eu encontrei, que é menos 3. Quando o x fosse 1, né? Seria 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, o par ordenado seria 1 e 1. Né? 1 do x e 1 do y que eu encontrei aqui. Se o x fosse 2, eu teria 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, o x é 2 e o y, 3. Então, eu disse que a relação é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, né? Então, o que seria o produto cartesiano desses dois conjuntos aqui, né? Eu pegaria o produto cartesiano de A por B, né? Pegaria o primeiro elemento com o primeiro de B, primeiro elemento com o segundo de B e assim por diante. Então, eu teria produto cartesiano seria menos 1 e menos 3, né? Aí depois menos 1 e 2, depois menos 1 e 3. Aí passaria para o outro elemento de A, né? 1 e menos 3, 1 e 2, 1 e 3. Aí passaria para o último elemento de A. 2 e menos 3, 2 e 2 e 2 e 3, né? Que isso seria meu conjunto do produto cartesiano aqui. Então, qual foi aqui as relações que nós encontramos aqui, né? Quais os pares ordenados que a gente encontrou por essa lei de formação? A gente encontrou aqui menos 1 e menos 3, 1 e 1 e 2 e 3. Observe que menos 1 e menos 3 e 2 e 3, né? Ele pertence aqui ao meu produto cartesiano. Menos 1 e menos 3 está aqui e 2 e 3 está aqui. Já 1 e 1, ele não pertence ao produto cartesiano, né? Então, como a relação tem que ser um subconjunto do produto cartesiano de A por B, né? Então, a relação só são os elementos, os pares ordenados, menos 1 e menos 3, 2 e 3. Né? As relações podem ser representadas, né, por figura, denominado diagrama de flechas. Então, para o exemplo acima, podemos construir o diagrama ao lado, né? Que eu teria aqui todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B, né? Só que, como é subconjunto, né? Que a gente achou aqui que 1 e 1 não tem como eu pegar uma flecha aqui do 1 e chegar aqui no 1, né? Só teria como sair aqui, ó, do menos 1 e o menos 3 e do 2 e o 3, né? Observe aqui que não teria como eu sair outro valor aqui diferente aqui, que seria, olha, 1 e 1, né? Não tem 1 no meu conjunto B, então não tem como ir aqui do conjunto A e o conjunto B. Vocês poderiam perguntar aqui desse par ordenado aqui, que pertence aqui ao produto cartesiano, 1 e 3, né? O 1 está aqui e o 3 está aqui. Por que é que não está ligado? Porque aqui depende da minha lei de formação, que é 2x menos 1. E quando eu substituir esse valor aqui, vai me dar, quando o x for 1, vai ser 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Me dá esse par aqui. Então, eu só não posso ter uma flecha saindo do 1 até o 3 aqui por causa disso, por causa dessa lei de formação aqui. Então, no plano cartesiano, é representado aqui o eixo das ordenadas, né, que é o eixo dos y, e o eixo das abscissas, que é o eixo do x. Então, o par ordenado, né,
seria o que? A abscissa do ponto, né? E a ordenada do ponto, ou seja, o x e o y do ponto. É importante, isso ficou bem definido porque para não acontecer alguns equívocos. Digamos que se eu pegasse o par ordenado, né? O x vem primeiro e o y vem depois. Se eu pegasse o par ordenado 1 e 2 e 2 e 1, né? Então eu teria que pegar. E como é que a gente representa esse par ordenado, né? Um ponto. Então 1 e 2 seria eu sair aqui do 1 e encontrar aqui com o ponto o elemento 2 aqui. Então seria esse ponto aqui, seria meu par ordenado 1 e 2, né? Que eu tenho um A aqui que é para representar que esse seria meu ponto A, né? Esse seria um ponto A. Digamos que esse aqui fosse meu ponto B, só para eu saber qual par ordenado é qual. Então, o x é 2 e o y é 1. Então, sairia aqui do 2 e encontraria com 1 do y. Esse seria meu ponto B, né? 2 e 1. Então, os pontos estão... Não é a mesma coisa, né? Porque não está um em cima do outro. Então, os pontos são diferentes, né? Então, vemos aqui, né? Representando em um plano cartesiano ortogonal a relação R, né? Que foi a relação que a gente encontrou, né? Menos 1 e menos 3, 2 e 3, né? A gente teria o que? Menos 1 e menos 3. Menos 1 é o x, né? Então, onde é que está o eixo do x aqui? Menos 1 estaria aqui. Então, ele iria descer até aqui e encontrar o y em menos 3, né? Se o y fosse 3, ele não iria descer, ele iria subir e encontrar aqui. Esse seria o ponto menos 1 e menos 3. O par ordenado 2 e 3, né? O x é 2 e o y é 3. Sempre o x vem primeiro e o y vem depois. Então, o x é 2. Então, onde é que está o 2? Aqui. Onde é que está o 3 do y? Aqui. Então, eles iam se encontrar. Esse seria o ponto 2 e 3.